Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta com as nossas aulas, né? Falando sobre o espaço rural na América Latina. Nós iremos trabalhar ainda o capítulo 7, né? Finalizar hoje com o capítulo 7 aí, com 3 a 4 tópicos, né? Que é o que está restando do material de vocês, certo? E aí eu peço que vocês vão lá para a página 419, né? Coloquem aí, pegue o material. Se prepare que a gente vai iniciar a nossa aula, né? Então, pegue o livro na página 419 que fala sobre a malha rodoviária brasileira, né? No assunto passado, a gente viu zona agrícola na América, impactos da modernização tecnológica no trabalho rural, né? Nós vimos a exploração dos recursos minerais na América, nós vimos impactos socioambientais gerados pela extração mineral, nós vimos a circulação de mercadoria entre os países da América Latina, certo? E agora, né, vimos também a circulação de mercadorias no Brasil. Inclusive, nós mostramos alguns mapas para vocês, né, para fazer análise do conteúdo que a gente está repassando para vocês. Agora a gente vai para a malha rodoviária brasileira, né, que é outro tema bastante interessante também, né, dentro da geografia, dentro desse contexto da América, principalmente do contexto rural, que é o que a gente vai trabalhar mais hoje, né? Inclusive aqui na malha rodoviária nós já temos um mapa mostrando, né, certo? Esse mapa aqui, ó, abaixo, ele está mostrando o movimento das rodovias do Brasil, né? O Brasil que tem aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados de rodovias, ou seja, muitas rodovias, né? Então, o governo ele se beneficia muito, né, com essa questão das rodovias. E no Brasil sempre foi criado esses movimentos, principalmente a questão das rodovias para beneficiar a questão do escoamento da produção, né? Então, tem transporte de mercadorias pelo aéreo, né? Pelos aviões, tem pelas embarcações, no caso hídrica, né? Pelo rio, mas também nós temos uma malha rodoviária bastante significativa no Brasil, né? Grande, né? Ou seja, existem muitas rodovias aí percorrendo os estados brasileiros até chegar nos portos para exportar toda a produção que o Brasil produz, né? No seu mercado interno. E hoje nós iremos trabalhar essa questão, né, da malha rodoviária, e lembrando que é uma dos movimentos que mais polui, né, porque aí há uma grande quantidade de CO2 na atmosfera por conta do lançamento dos automóveis, né, que faz o transporte das mercadorias e etc, né? E então a malha rodoviária do Brasil é imensa, né? Consequentemente também no Brasil transita muitos automóveis, né? Por conta disso, os índices de poluição é alto, né? Certo? Então aqui no material de vocês, na página 419, já fala sobre a malha rodoviária, né? Então a gente vai ler aqui a partir do século XX, né, de 1950, com incentivo de políticas públicas voltada para a questão das rodovias, né? Só que a gente tem que falar o seguinte também, né? No Brasil tem muitas rodovias, mas que elas não são rodovias boas, né, para o tráfego, né? Boa parte das rodovias são viáveis, são boas, mas boa parte também das rodovias elas têm muitos buracos e acabam comprometendo aí o transporte das mercadorias, e acaba que também o pedágio se torna mais complicado, né? Mais difícil para quem trabalha com venda de mercadorias, porque vai quebrar o automóvel, né? Se a rodovia não está boa, está esburacada, certo? O empresário tende a gastar mais, ou o governo também, né? Então a rodovia, quando ela é boa, né, pavimentada e tem poucos buracos, consequentemente o gasto vai ser menor, né, para quem está nesse investimento. Então ele aborda aqui da página 419 a questão da malha rodoviária no Brasil, né, a quantidade em torno de 1,3 milhão de quilômetros, certo? E fala também, vamos dar uma lida aqui para a gente entender mais, né? Ó,
Primeiro e segundo parágrafo. Tem assim, a partir das últimas décadas do século XX, a expansão da agropecuária na região centro-oeste e norte do Brasil se desenvolveu em grande parte pela implantação de rodovias que atravessam essas regiões. O escoamento da produção de cereais como a soja, o milho, a soja e milho do Mato Grosso e outros estados do centro-oeste segue aos portos exportadores em geral em contêineres por meio de sistema multimodal de transporte, passando por rodovias, ferrovias e hidrovias, né? Então, além das rodovias, nós temos também as ferrovias, né, que tem no Brasil também, e as hidrovias, ou seja, tudo com benefício do movimento de exportar, né, o produto, certo? Então, as rodovias servem muito, né, por conta da questão do transporte das mercadorias, dos produtos para ser vendido para fora, para chegar até o porto, né, e exportar, tanto rodovia como ferrovias, né? O texto também fala nas ferrovias, né? Então vocês vão dar mais uma lida aqui nesse contexto, analisar o mapa, né? Ver a quantidade de ferrovias no Brasil, né? Ela vai se dar mais aqui na região sul, sudeste, né? E para a região nordeste. A região norte já é menos, né? Porque a região norte, o transporte das mercadorias se dá pelas hidrovias, principalmente o Rio Amazonas, né? Boa parte dos meios de transporte lá é hidrovia, então eles se deslocam de uma cidade para outra, de uma região para outra, através do Rio Amazonas, né? Dentre outros rios lá que também existem, né? Página 421, transformação no espaço rural e movimentos sociais. Outro contexto também bastante interessante aqui no material de vocês, que já fala sobre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo em busca de melhores condições na cidade, né? Porque geralmente ele está lá no campo, há uma grande empresa agrícola do lado dele, né, para concorrer com ele, porque ele é um pequeno agricultor, ele trabalha com enxada, ele tem que gastar para colocar outros homens para ajudar ele para trabalhar. Quando ele for vender o produto na cidade, vai estar um pouco mais caro do que o produto que é ofertado pelo grande produtor rural, né? Geralmente ele vem todo ensacado, toda a propaganda ali da empresa dele, e o valor é mais baixo do que para aquele pequeno agricultor, né? É claro que ele trabalha com agrotóxicos, ele trabalha com muitos lotes de terra, ele trabalha com máquinas, né, sofisticadas, tratores, né? Ou seja, há todo um mecanismo por trás da produção do arroz, do milho, do feijão, né? Seja lá qual produto agrícola for, né? Mas não dá para o pequeno agricultor concorrer, né, claro, com o grande produtor rural. Então ele se sente ameaçado, ele vende suas terras e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? O êxodo rural ele já se intensificou desde 1950 para cá, né? Hoje ele já até se reduziu, né? Porque a gente vê que a maioria das pessoas hoje vivem na cidade, não no campo, né? Por conta dessa transição, essa evolução agrícola. O campo se dá mais, só que quem se beneficia mais é quem tem mais dinheiro, que pode conceder empréstimo no banco, né? E consequentemente pode investir mais na lavoura, na agricultura, né? Geralmente são latifundiários, são pessoas que detêm muitas terras, né, para produção, né? E aí eles trabalham com esse produto voltado para o mercado externo. O pequeno agricultor ele trabalha apenas para sustentar sua família, né? Agricultura de subsistência. E o excedente, o que sobra um pouco, ele vende, vai vender na cidade. Só que ele vende com preço mais alto, né? Tem um bom nisso também, porque o pequeno agricultor geralmente ele não trabalha com agrotóxicos, né? Praticamente ele não utiliza agrotóxicos, então o produto dele é mais orgânico, né? Tem mais qualidade do que um produto que a gente compra todo embalado, né, no supermercado, muitas vezes está cheio de agrotóxicos, né? Realidade, porque a preocupação maior dos grandes agricultores, produtores rurais, com a questão da exportação, né, daquele grão com qualidade, né, segundo eles com qualidade, porque não tem nenhum furo naquele produto, ou seja, né, é branquinho, por exemplo, o arroz, não tem nada preto ali, só o arrozinho branco de ótima qualidade, né,
Ninguém sabe se aquele arroz passou por um processo de utilização de agrotóxico, né? Então, de certa forma, o pequeno agricultor ele produz um produto de melhor qualidade, que é o produto orgânico, né? Tanto é que a gente vai ver mais na frente do texto falando sobre isso. Mas vamos lá, sobre a página 421, transformação no espaço rural e os movimentos sociais, né? A gente falou no êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, né? Em busca de sobrevivência. Boa parte deles, quando não conseguem emprego na cidade, eles retornam para o campo e vão trabalhar nas grandes empresas agrícolas, ganhando muito pouco, né? Mal dá para se sustentar, né? Então essa é a realidade do Brasil, né? Principalmente no que diz respeito ao campo, a área rural. Aí ele cita aqui, interessante também colocar, os movimentos aqui na América Latina, onde tem essas bolinhas verdes aqui, Tem assim, entre eles destacam-se os seguintes movimentos sociais. Então nós temos o movimento zapatista no México, formado por indígenas descendentes dos maias, que a partir de 1990 passou a controlar território situado na província de Chiapas, uma das mais pobres do sul do país, né? Então a região do México. Outra, na América Andina, o movimento indígena reúne diversos povos e vem adquirindo força política, como no caso da eleição do presidente Evo Morales, de origem indígena, para a presidência da Bolívia, em 2006. Aqui são os movimentos também que ocorrem não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, né? O Paraguai, vamos ver a situação do Paraguai. A aliança entre diversos movimentos de indígenas e de camponeses leva à formação da Mesa Coordenadora Nacional de Organização Camponesa, que luta pela reforma agrária do país desde a década de 1990. Né? Então, é o mesmo contexto do Paraguai ou do Brasil também, que luta pela questão da terra, pela igualdade no que diz respeito à questão da terra, né? Então, o Brasil, ele diz o seguinte, no Brasil surgiu em 1984 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Que nas décadas seguintes se tornaria um dos maiores movimentos sociais da luta pela terra no mundo, né? Então, é um movimento dos trabalhadores sem terra aqui no Brasil. Ele tem repercussão lá fora, né? Porque ele é muito intenso, é muito forte, né? Essa questão de que tem poucas pessoas no Brasil que detêm muitas terras, né? Enquanto tem pessoas que não têm nenhum local para viver, para morar, né? Infelizmente. Então, a reforma agrária, de fato, no Brasil não é feita de forma regular por conta disso, né? Porque a maior parte das terras estão na mão da elite, né? Então isso já vem desde o processo de colonização, é passado de geração para geração, né? E aí nós ainda hoje estamos nessa situação em que, né, tem pessoas que não têm onde morar, né? Essa é a realidade brasileira. O outro tópico fala sobre a questão dos impactos ambientais causados pelas atividades rurais, né? Aqui, nesse contexto, na página 422, vamos acompanhando aí, Ele fala na questão do uso do agrotóxico, né? Então, tanto vai prejudicar o agrotóxico, vai prejudicar aquele trabalhador que está manuseando, né? Porque ele inala aquele produto, futuramente vai dar problema no pulmão e outros problemas de saúde, né? Por conta do manuseio, da utilização do agrotóxico. Sem falar que o agrotóxico também é nocivo ao solo, não só ao produto que a gente, né, vai se alimentar, não só ao produto, como também ele é prejudicial ao solo e, consequentemente, é prejudicial à água que a gente bebe, né, porque ele vai contaminar o lençol subterrâneo, né? O agricultor utiliza lá o agrotóxico, vem a chuva, o solo absorve aquela água contaminada com agrotóxico, com química, né? Consequentemente, vai lá para o lençol subterrâneo, né? Vai contaminar os poços daquela região, o rio que passa ali próximo, né? Então, vai comprometer também a questão da água, certo? Então, não só a questão da saúde do trabalhador, como também compromete a água,
como compromete também a questão dos alimentos que nós, né, que a gente se alimenta com produtos que eles utilizam agrotóxicos, né? A maioria dos produtos que a gente compra no supermercado, principalmente grãos, né, o arroz, o milho, feijão, tá cheio de agrotóxicos, pessoal, porque eles utilizam agrotóxicos para não danificar a lavoura, né, para que as pragas não atinjam o fruto, né, a semente, e que tenha um grão de qualidade. Consequentemente, os grãos pode estar cheio de agrotóxicos, cheio de química, né? Certo? E alguns pesquisadores acham que os problemas de saúde que as pessoas têm hoje, muitos problemas de saúde, pode vir exatamente da questão do uso indiscriminado de agrotóxicos, né? O uso demasiado do agrotóxico. Então, essa página 422, ela aborda exatamente isso, né? Essa questão do manuseio do agrotóxico, a contaminação da água, né? Vocês podem ler que vocês vão ver aí, ó. Ainda na página 423, que é o mesmo tópico que fala sobre os impactos ambientais causados pelas atividades rurais, na página 423, ele aborda a questão da poluição atmosférica, né? Mas a poluição atmosférica é em áreas rurais, então se dá através de quê? Das queimadas, né? Porque na área rural tem poucos automóveis para a questão da poluição, né? A poluição do CO2 liberado pela fumaça dos automóveis estão nos centros urbanos, nas grandes cidades, né? Nas áreas rurais a poluição se dá pelas queimadas, né? Então o cara vai lá, derruba a mata para fazer a roça e vai queimar, né? Então vai liberar também CO2, consequentemente vai ocorrer a poluição atmosférica, né, do ar por conta da grande quantidade de liberação de fumaça por conta das queimadas também na área rural, né, do campo. Então é outro tema que vocês vão ler aqui na página 423, certo? O próximo tópico, né, e o último tópico, que a gente já está terminando o material, né? E aí eu não queria já continuar com um novo assunto, né? Porque eu podia chafurdar vocês, que eu ainda vou passar as atividades aqui para vocês. Então o último tópico, ele fala sobre a agricultura orgânica como alternativa para os impactos ambientais causados pelas atividades rurais, né? Então, aqui fala na questão da agricultura intensiva, né, pautada na produção de monocultura, ou seja, do grande empresário que trabalha ou só com milho ou só com soja, né, um único tipo de produto, porque a agricultura familiar, geralmente aquele que tem a roça, aquele que trabalha na roça, ele produz a macaxeira, o milho, o feijão, vários produtos em pequenas quantidades. O grande produtor rural, ele trabalha geralmente com 1 ou 2 produtos, né? E esse produto é voltado para exportação, né? Ele produz muito, mas geralmente é um produto, ou só o milho, ou só a soja, ou só a cana-de-açúcar, ou seja lá qual for, né? É a chamada agricultura intensiva. Por quê? Porque ele vai utilizar máquinas, ele vai utilizar agrotóxicos, né? Vários métodos para que o produto saia com qualidade, entre aspas, né? A gente talvez... né, como os estudiosos falam aí, boa parte dos produtos que nós consumimos ele está cheio de química, né, cheio de produtos, né, de agrotóxicos, e que vai comprometer futuramente a saúde, né, das populações, que faz o consumo, né, de muitos produtos com agrotóxicos, inorgânicos, né, chamados, certo? Então, essa pauta aqui da agricultura orgânica, ele aborda a questão, ele volta à questão da agricultura da monocultura, que é voltado para a exportação, mas ele aborda o fator interessante desse contexto da agricultura orgânica é que ainda tem pequenos agricultores e médios agricultores que trabalham com agricultura orgânica, ou seja, praticamente não utiliza agrotóxico na lavoura, né? Ou se utilizar são pequenas quantidades de agrotóxicos, né? É mais voltado para a questão da agricultura orgânica, né? Então, às vezes você vai no supermercado, tem lá o produto inorgânico, né, e o produto orgânico, né? O inorgânico já está dizendo, utiliza química, muita química, agrotóxico. O produto orgânico, ele não tem química, né? É um produto que é cultivado
do pequeno agricultor, né? Até você mesmo em casa pode plantar seus tomates, suas cebolas, né? Seus produtos de alimentação. O milho, né? Você pode plantar na sua casa orgânico, né? Sem utilização de agrotóxicos, de química, né? Ele é muito mais saudável. Então o texto ele aborda também essa questão do sistema agroecológico orgânico, né? Que ainda hoje se utiliza no Brasil, né? Ou seja, a gente se alimenta muito mais de produtos com química, né, inorgânico, do que produtos orgânicos, certo? Essa é a realidade, né? Porque vem mudando, a cada ano vem mudando, a cada ano os agricultores compram mais lotes de terra, investem mais na agricultura, em tratores, em agrotóxicos, acaba que o produto que nós estamos consumindo ele está cheio de química, né? Essa é a realidade, certo? Então o texto, achei interessante o texto que ele aborda um pouco também dessa agricultura orgânica, né? Com produtos mais naturais, né? Que é mais benéfico para a nossa saúde, certo? Então, pessoal, esse aqui foi o último tópico, né? Não tem mais aqui, ó. Nós terminamos o capítulo 7 da unidade 3, né? Terminamos. Esse capítulo foi 2 aulas para a gente terminar ele, certo? Então, deu tudo certo aqui. Aqui eu peço para vocês concluírem as atividades, né? Então, vocês fizeram até a questão 8, agora vocês vão fazer, ó, a página 420, né? Vocês vão me enviar a página 420, questão 9, 10, página 422, questão 11, página 423, questão 12, né? Aí vocês vão fazer aqui um amplie também na página 425, né? Só para responder, página 426 e 427, que é o amplie, né? Certo? Ou seja, vocês podem concluir todo o material, né, até o final do capítulo 7, que vai ser benéfico aí para vocês, né? Quanto mais atividades, melhor também, né, para que vocês possam também ler mais, ter a curiosidade da leitura, né? Ainda bem que tem essas atividades no livro, faz com que vocês procurem, né, tem que pesquisar para poder responder, né? E através da leitura aí vocês também estão aprendendo, né? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a aula, né? Se não tiver entendido alguma coisa, né? Se eu tiver deixado de falar alguma coisa também, pode me procurar, para a gente poder debater mais sobre o assunto, né? Certo? Que eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Lembrando que na próxima aula nós iremos já trabalhar o espaço urbano e industrial americana. A gente já entra em outro contexto aí, né, da questão da cidade e também do processo industrial da América, certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau!